Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui, tá? Estamos aqui mais uma vez para o nosso pré-aula da disciplina de Princípios de Fenômenos de Transportes e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre o princípio de Pascal e o princípio de Arquimedes, tá? Vou ver se eu consigo também trazer para vocês a questão de algumas ferramentas de aferição de pressão, como barômetro, né, os manômetros, né, para que vocês os conheçam também, né, com como eles funcionam, a forma que eles funcionam, tá? Mas nesse primeiro momento, neste primeiro vídeo, a gente vai estar falando então do princípio de Pascal, tá, gente? Então, plagiando aqui Pascal, da forma que descreveu o seu princípio, também abordado em algumas ou por alguns autores como lei de Pascal, tá? A pressão aplicada num ponto de um fluido em repouso, então frise-se em repouso, transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido, tá? Então, o que isso quer dizer? Tá, gente? Então aqui eu tenho uma imagem, uma representação, onde que nós temos aqui um fluido, né, dentro de um certo recipiente cilíndrico, né, onde que a sua superfície livre, tá, está exposta, então, à atmosfera, certo? E alguns pontos foram tomados, então o ponto 1, ponto 2, ponto 3 e o ponto 4, tá? Por condições, né, ou melhor, por suposições, vamos considerar que a pressão no ponto 1 seja de 1 newton por centímetro quadrado, a pressão no ponto 2, nesta situação, seja de 2 newtons por centímetro quadrado, a pressão no ponto 3 seja de 3 newtons por centímetro quadrado e a pressão no ponto 4 seja de 4 newtons por centímetro quadrado, ok? Agora, se nós mudarmos essa situação e aplicarmos uma força de 100 newtons, né, com o auxílio então de um êmbolo para que a distribuição dessa força ocorra de forma uniforme, como a gente viu, né, na questão da distribuição de carga, tá? Nós teremos então uma nova pressão sendo atuante sobre esse fluido. Esta nova pressão P, né, seria então dada por a força normal sobre a área, e nós temos então aqui nesta situação que teríamos 100 newton distribuído para cada centímetro quadrado, ou 5 distribuídos em 5 centímetros quadrados, né? O que nos geraria então uma pressão de 20 newtons por centímetro quadrado, tá? O que acontece com a relação desta pressão então? Tá? Essa pressão exercida sobre este fluido vai ser transmitida integralmente para todos os pontos. Ou seja, o ponto 1, que inicialmente apresentava 1 newton por centímetro quadrado, ele vai passar então a ter uma pressão de 21 newtons por centímetro quadrado, né? Então, os 20 newtons da força da pressão gerada pela força de 100 newtons. O ponto 2, ele vai passar a ter 22 newtons por centímetro quadrado. O nosso ponto 3 passa a ter, então, 23 newtons. E o nosso ponto 4, ele passa a ter 24 newtons por centímetro quadrado, tá? Então, note que as alturas em si são baseadas dentro da pressão exercida sobre o ponto, mas essa nova pressão que está sendo aplicada sobre esse fluido em repouso foi totalmente transmitida para todos eles, né? Então, todos eles apresentaram um acréscimo de 20 newtons por centímetros quadrados, tá? Essa é a ideia, ou o princípio, ou a lei de Pascal, tá? De certa forma, né, toda a força aplicada, ou toda a pressão aplicada, ela vai ser dada, então, né, traduzindo essa expressão do princípio de Pascal, de forma que a pressão
em 1.1, na verdade, esta pressão, então, que foi aplicada no ponto 1, vai ter que ser igual à pressão aplicada no ponto 2, tá? Então, não estou dizendo que as pressões são iguais, mas sim a pressão aplicada sobre estes pontos são iguais, certo? Muitas vezes a gente pode até dizer variação de pressão entre esses pontos, tá? Quanto que ele recebe. Agora, a gente vê essa aplicação, tá, dessa lei de Pascal quando ela tem ali, em suma, maior importância, né, na aplicação de dispositivos que transmitem, tá, ou ampliam uma força através da pressão aplicada em um fluido. Tá? Então isso é muito comum em sistemas hidráulicos. Tá? Então na questão de um braço hidráulico, de uma prensa hidráulica, de um elevador hidráulico. Né? Então é o princípio de Pascal que está sendo aplicado quando a gente trabalha com esse tipo de ferramenta. Tá? Então, para vocês conseguirem visualizar esse princípio de Pascal, tá? A gente traz para vocês a figura a seguir, mostra esquematicamente como funciona então uma prensa hidráulica. Os dois êmbolos têm respectivamente área 1 de 10 centímetros quadrados e uma área 2 de 100 centímetros quadrados. Se for aplicada uma força de 200 N no êmbolo 1, qual será a força transmitida em 2? Né? Ou seja, ele me põe uma situação onde que eu tenho essa realização aqui, essa representação da pressão hidráulica, então eu estou aplicando, né, 200 N de força sobre este êmbolo desta região aqui, que apresenta então 10 centímetros quadrados, tá? Essa pressão gerada, ela vai ser transmitida então integralmente para todos os pontos deste fluido, tá? Então gerando esta pressão contrária sobre o nosso êmbolo, tá? Desta forma, vai ser gerada também uma força nesta região. Contudo, essa nova região, ela apresenta área de 100 centímetros quadrados. Tá? E ele pergunta para a gente qual vai ser, então, o valor desta força 2. Tá? Então, pelo princípio de Pascal, eu posso afirmar que a pressão exercida no ponto 1 vai ser igual à pressão exercida no ponto 2. E desta forma, a gente pode então correlacionar, tá? Que nós teremos força 1, que é a força então normal sobre essa região, sobre a nossa área 1, que vai ser igual então à força 2, que é aplicada sobre essa região, dividido, portanto, pela área 2. Tá? Eu não vou me importar tanto com a questão de dimensões, ou seja, unidades, porque tanto a área 1 quanto a área 2, elas estão representadas em centímetros quadrados. E vocês vão ver que isso daqui consegue fazer uma simplificação tanto quanto pertinente para o nosso cálculo. Tá? Então, nossa força 1 ela é de 200 newton, tá? Então 200 newtons de força, dividido, portanto, em 10 centímetros quadrados, vai ter que ser igual a esta força 2, dividida por 100 centímetros quadrados. Tá? Então quer dizer que nós vamos conseguir enxergar desta expressão que a nossa força 2 ela vai ser dada por 200, vou colocar a unidade, tá, gente? Newton, dividido por 10 centímetros quadrados. Lembrando que você não precisaria colocar, tá? Vezes, então, os 100 centímetros quadrados. Eu coloquei as unidades exatamente para mostrar para vocês que essas unidades de centímetro quadrado com unidade de centímetro quadrado vão se anular, tá? Sobrando apenas a unidade Newton, que é a unidade de força. Esse 10 pode ser simplificado com 100 e sobrou para a gente, então, que a nossa força 2 ela vai ser uma força de
2.000 newtons, tá? Então a gente consegue observar claramente que essa força ela foi não somente transmitida de um ponto para outro, né, essa força de 200 newtons, essa pressão foi transmitida, mas ela também foi ampliada, né? Então o valor da força 1, que era de 200, passou a ser de 2.000 newtons, ou seja, 10 vezes maior. Pessoal, esse vídeo fica por aqui. Eu trago no próximo vídeo para vocês mais 2 exemplos de aplicação do princípio de Pascal. Grande abraço, fui!